Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre discurso de ódio e fascismo, com o professor Ricardo Mussi, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, doutor em filosofia e pesquisador de temas como teoria crítica da sociedade, sociologia do marxismo, teoria social, sociologia e filosofia alemã. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa, conversando com vocês e com os ouvintes. Carlos Moanes, sociólogo, consultor associado da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos e a Crise das Esquerdas. Carlos, seja bem-vindo novamente ao nosso programa, ao Brasil Cidadão. Muito obrigado, Joel. Eu queria cumprimentar o Franklin também, o professor Ricardo, é um prazer participar. Bom dia, Franklin Valverde, mais um programa com dois importantes convidados. É verdade, Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Carlos. E bom dia também para você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Na última semana, grupos antifascistas passaram a realizar manifestações em países como Brasil, Estados Unidos, em defesa da democracia. Os protestos aconteceram após a morte de um homem negro por um policial branco nos Estados Unidos. No Brasil, manifestações que defendem medidas institucionais e contam com o apoio de Bolsonaro, que ameaçam a democracia. Muito bem, nesse programa nós também vamos conferir as notícias da ONU News, direto de Nova York, com o repórter Alexandre Soares, e o destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves. Muito bem. Senhores, como Ricardo, esse cenário do Brasil, os grupos que pregam esse clima de ódio e envenenam a democracia brasileira, pode serem combatidos como? Eu acho que, primeiro, Joel, para a gente pensar um pouco nas estratégias de luta, é preciso identificar o sentido subjacente a essa rede de disseminação de ódio. Ela está inextricavelmente vinculada a um projeto político autoritário de teor neofascista que está sendo distribuído, né, ao longo do hemisfério norte, que chegou aqui, que tem no Trump, digamos assim, o seu nome principal, embora lá, por conta das circunstâncias da sociedade americana, ele não tenha conseguido se implantar com a mesma força que implantou-se na Hungria, por exemplo, onde é o modelo principal deles, né? E que tem seus expoentes lá no Salvini, que também foi detido, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não conseguimos deter, na época da eleição, e mesmo agora estamos com dificuldade para obter isso, o bolsonarismo. Então, há um vínculo estreito entre discurso de ódio, submissão a um líder, a uma autoridade, submissão cega a uma autoridade, um comportamento de massa por parte desses grupos que se caracterizam por ser uma base submissa e obediente, que cultua alguém que se coloca numa posição de autoridade, e também, vinculado tudo a isso, os ataques à democracia. Há um desrespeito da ordem institucional, porque a ordem institucional coloca freios, contrapesos, principalmente pela existência e independência dos poderes judiciário e do poder legislativo, pelo papel que o Supremo Tribunal Federal exerce na nossa Constituição, um papel quase que de moderador que lhe foi dado pela Constituição de 88. Então, esses três fenômenos, eles são
algo que não pode ser separado, né? Por exemplo, a questão da autoridade, ela ela cria um vínculo afetivo entre a massa e o líder, de tal forma que o inimigo do líder, aquele que ele aponta como seus inimigos, se torna o inimigo da massa, que a massa também adota como inimigo, né? Isso é claro que já se calca, se apoia num senso comum disseminado na sociedade brasileira, que tem heranças escravagistas fortes. Então, o Bolsonaro identificou desde a sua campanha quem são esses inimigos. É a esquerda, são os negros, os quilombolas, os indígenas. É sempre um outro a que se atribui todos os males do país, né? Cabe acrescentar também os políticos, o sistema político como um todo, por meio de estereótipos. Todo político é corrupto, todo negro é preguiçoso, todo indígena é selvagem e adiante, nessa linha. Então, a partir desse caldo é que se constitui esse discurso de ódio. Esse discurso de ódio, ele tem um sentido que é dado, em última instância, por essa rede de construção dos inimigos que, ao mesmo que criam a delimitação, né, ao mesmo tempo que coloca esses setores como alvo, eles também, para efeito do grupo, da coerência do grupo, daquilo que nós estamos chamando, já se disseminou, de bolsonarismo, esse, esse conjunto que se configura o outro, o inimigo, ele fornece a identidade. Então, isso agrega no campo do bolsonarismo todos aqueles que têm preconceito racial, preconceito de classe, preconceito social, que é misógino, que é autoritário. Então, esse é, digamos, o caldo da cultura pré-existente a partir da qual o bolsonarismo se assentou e constituiu esse discurso de ódio. Para tanto, né, é necessário que ele se dissemine na sociedade. Isso foi feito por meio das tecnologias mais avançadas, que foram importadas do hemisfério norte e financiadas por setores da sociedade norte-americana, pelas grandes think tanks, pelos bilionários norte-americanos que financiam isso no mundo inteiro. Isso é assumido, é público, não estou falando aqui em teoria da conspiração. É isso. Muito bem. O Moanes, você concorda? O que explica o avanço da extrema-direita no país? O que o campo progressista errou para nós chegarmos nesta situação? Eu concordo plenamente com o que o professor acabou de dizer. E eu acho que é um método muito claro na atuação do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca escondeu a formação política dele. Ele está em guerra com a democracia brasileira. Quer dizer, o tempo todo. Quer dizer, se vocês observarem o discurso do Bolsonaro, é preciso traduzir um pouco o que ele quer dizer. Essa reunião ministerial que vazou, que foi tornada pública, é um exemplo claríssimo disso. Quando ele fala que ele precisa evitar a ditadura, né, que se implante uma ditadura no Brasil, é o oposto. Quer dizer, a ditadura na cabeça do Bolsonaro é um processo democrático, é um judiciário independente, é um Congresso Nacional com pleno exercício das suas funções constitucionais. Então, ele atenta contra o processo democrático. Esse discurso de ódio, eu concordo com o professor, é um pano de fundo de um projeto autoritário que tem um método. De louco, ele não tem nada. Ele é um autoritário, ele vai atentar o tempo todo contra o processo democrático, até o nível da ruptura. Eu não sei se ele consegue. A sociedade brasileira hoje é uma sociedade que já se modernizou muito. As mídias sociais, a internet hoje, cria um ambiente diferente de comunicação entre nós. Então, não é tão simples assim.
mas o processo é absolutamente claro na cabeça dele. Ele atenta contra a democracia. E num fator que não é só institucional. O processo que ele atenta contra a democracia é um processo em que ele apaga a questão da desigualdade do cenário. Isso não é mais pauta, não é mais conversado isso no governo. Então, você tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. Você tem generais que não entendem da questão da saúde no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia incrível. E você tem um líder populista, autoritário, né, que chama o tempo todo a sociedade para o conflito. E o conflito que é o que ele quer. O conflito é contra a democracia e contra as instituições brasileiras. Muito bem, agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria, todos os anos, 420 mil pessoas morrem por ingerir alimentos contaminados. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações. As Nações Unidas marcam este domingo, 7 de junho, o Dia Mundial da Segurança Alimentar. O objetivo é ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos transmitidos por alimentos, contribuindo para a saúde, prosperidade económica, agricultura, turismo e desenvolvimento sustentável. A data é coordenada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O tema desse ano é Segurança Alimentar, Responsabilidade de Todos. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pessoas adoece todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Como resultado, 420 mil pessoas perdem a vida. Crianças com menos de 5 anos de idade correm um risco particularmente alto, com cerca de 125 mil morrendo de doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Estas infecções têm um impacto maior em bebés, grávidas, doentes e idosos. Para estas populações, as consequências são geralmente mais graves e podem ser fatais. A globalização de produção e comércio de alimentos também complica a investigação de surtos de doenças e a retirada dos produtos em casos de emergência. A contaminação tem efeitos além da saúde pública, prejudicando exportações, turismo, meios de subsistência e desenvolvimento económico. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Essas morrem aqui no Brasil, não? Franklin. Sim, sem dúvida, né? Acho que a questão da alimentar, além da fome, né? As crianças já morrem pela fome, muita gente morre pela questão da fome. Além da fome, tem também a questão da contaminação. E esses dados apresentados, Joel, o que me parece mais grave, são dados finalizados antes da pandemia. Agora, com a pandemia, nós temos um dado a mais para ser computado na próxima pesquisa a ser feita pela FAO, né? Muito bem. Professor Ricardo, qual é a diferença do fascismo do século XX para o sistema que nós vivemos hoje, do ponto de vista da prática? Então, Joel, nós não vivemos propriamente um sistema, um regime político fascista. Por isso tem causado muita confusão no debate. As pessoas comparam e dizem, isso aqui não é fascismo, porque o fascismo era assim, assado, né? É preciso, primeiro, fazer a distinção. O projeto do Bolsonaro é a implantação de um regime fascista. Se ele vai ser semelhante ou próximo do que foi o fascismo histórico do século XX, isso é algo que eu espero nós não podermos ver, né? Que não se efetive, portanto, né? O que nós podemos comparar é o movimento bolsonarista com os movimentos fascistas. Quer dizer, o Mussolini no seu início, o Hitler em suas ações durante a República de Weimar, e nós temos aí muito mais semelhanças do que dissemelhanças. A situação política da Alemanha na República de Weimar é muito análoga à que nós vivemos. A nossa Constituição de 88, né, ela está sendo atacada como foi feita lá pelos grupos de extrema-direita na Alemanha. Nós temos aqui
um exército que não foi completamente adequado a essa, digamos, que não foi convertido a essa Constituição, como era o caso na Alemanha. No caso da Alemanha, o exército, por imposição da derrota de 1918, do Tratado de Versalhes, ele estava reduzido ao mínimo, e reduzido ao mínimo ele subsistia na forma de grupos paramilitares. Então, essa combinação de grupos paramilitares, de armar a população, isso aconteceu na Alemanha, tanto que, quando Hitler chegou ao poder, ele chegou pelo voto, pelas regras constitucionais, né, ele pôde se assambarçar do poder de uma forma autoritária, instaurar imediatamente uma ditadura, porque ele já tinha grupos armados suficientes para isso e contava com a conveniência do exército. Então, nós temos aqui uma situação preocupante, porque esses dois elementos estão presentes. O Bolsonaro tem o apoio das milícias, de todos aqueles que usam arma, não é à toa que o seu símbolo de campanha era uma arma, né? E o exército pode vir a ser conivente. Isso é o ponto que nós estamos dependendo. Vários são os motivos que levaram o Brasil a essa situação, Carlos. Uma delas é a crise das esquerdas. Você escreveu um livro sobre esse assunto. Como superar essas divisões no campo progressista para encontrar e defender uma melhor maneira de a gente preservar a nossa democracia? Eu acho que agora trata-se de estabelecer e tentar construir uma agenda comum, uma agenda que possa unificar os campos da sociedade hoje, divididos por interesses eleitorais. Na minha opinião, seria um equívoco a gente colocar candidaturas, hegemonia de partidos hoje. A luta principal é para preservar o processo democrático. E depois a gente se encontra lá na esquina e vamos ver como é que fica. A construção, na minha opinião, não vai se dar via partidos políticos. Eu acho que nesses últimos anos, muita coisa aconteceu, teve muita rasteira entre os partidos aí, quer dizer, há muita mágoa, há muito ressentimento, há muita divergência. Eu acho que uma frente democrática tem que ser construída a partir de manifestações da sociedade. Por isso que eu vejo como muito positivo esses manifestos, esses movimentos, essas tendências que vão surgindo para poder se contrapor à ameaça democrática. Eu acho que vem da sociedade. Não dá para você pensar em impeachment sem uma grande e uma esmagadora maioria favorável a ele. Isso não passa pelo Congresso Nacional, é um processo de ruptura muito complicado. Então, eu vejo que, primeiro, é hora de uma união em função daquilo que é elementar, que é a manutenção do processo democrático. Na medida em que o Bolsonaro entra, ele ganha para combater isso. Quer dizer, ele vem para destruir o processo democrático. Tanto é que ele continua em campanha, ele não governa. Quer dizer, ele joga no caos. Ele foi atropelado pela pandemia, ele sabe que isso vai ter um impacto social muito grande, vai complicar muito o governo dele, então ele continua no palanque, quer dizer, ele vai esticar a corda até a ruptura institucional. Nós não podemos permitir isso. Então, cabe à sociedade criar mecanismos de contraponto a isso. Aí tem que juntar todo mundo. Eu concordo com as mágoas que tem por aí, as críticas que se fazem aos manifestos, aos movimentos, mas eu acho que agora é uma hora essencial de defender aquilo que está em risco, que é a democracia brasileira. Muito bem. Ricardo, esse fenômeno da frente ampla, frente democrática, é a reprodução do que aconteceu na Nova República. Vários segmentos da população brasileira se uniram para democratizar o país. Fim da Nova República, aquelas alianças que aconteceram, agora nós vivemos uma nova crise. Você acredita que a resposta é realmente, novamente, a gente reproduzir uma frente ampla com todos os segmentos da população em defesa da democracia? Olha, eu diria que
o ideal é isso. Mas nós vivemos uma situação diferente, é bom atentar para as diferenças, né? A primeira delas, o regime militar, a ditadura militar, não angariou simpatizantes da mesma forma que o Bolsonaro. Ela não mobilizou os seus apoiadores. Os seus apoiadores ficaram calados no momento da transição e até então. Quer dizer, nós podemos reconstituir, principalmente entre os setores de liderança do bolsonarismo, pessoas com históricos de apoio ao regime militar, de participação no regime militar. O pai do Sérgio Moro, por exemplo, né, era um professor vinculado aos militares, ele era um homem dos militares dentro da universidade. O pai do Ernesto Araújo era o procurador-geral da República escolhido pelo general Ernesto Geisel. Então, esses setores, eles têm esse histórico, eles ficaram quietos a partir de 2012, 2013, eles começaram a se organizar. E, com o Bolsonaro, se organizar nesse movimento que nós chamamos de bolsonarismo. Essa é uma diferença. A outra diferença, que eu considero mais importante, foi que, por conta da aposta que os militares fizeram no crescimento com endividamento externo, o país, no final dos anos 70, né, passou de uma situação de crescimento acelerado para de crise econômica, junto com a famosa crise da dívida, a questão referente ao petróleo, o balanço de pagamentos, etc. Então, nós tivemos uma crise que afastou o empresariado do regime militar. Então, o empresariado quis buscar uma outra alternativa política para isso. E um terceiro elemento, que foi muito importante e que foi decisivo, é difícil a gente aceitar isso, mas, infelizmente, a nossa situação colonial é essa, é a realidade. O regime militar começou a cair quando Jimmy Carter foi eleito presidente dos Estados Unidos. E os Estados Muito Unidos bem. mudaram a sua Você política. colocou um aspecto importante, Ricardo. Tinha o apoio, se afastou do empresariado. Hoje a gente vive uma outra situação. Boa parte do empresariado brasileiro apoia Bolsonaro. E eu diria, Joel, que é isso que o sustenta em última instância. Não são esse apoio dos 30%, né, que poderiam até ser menor se os empresariados pulassem fora, né? Quem sustenta o Bolsonaro hoje é o empresariado e o nome do empresariado no seu governo, Paulo Guedes. É a última estaca de sustentação do Bolsonaro. E esse empresariado continua apoiando o Bolsonaro e achando que é exequível continuar o programa de reforma do Guedes. Ontem, no domingo, mais precisamente, né, para localizar o ouvinte, o jornal Folha de São Paulo fez um editorial, jornal Folha de São Paulo, que nós costumamos a ver como sendo oposição ao Bolsonaro. Não é tão assim. Fez um editorial dizendo que as reformas têm que continuar, que o próximo passo é a reforma administrativa para dizimar com o funcionário público, e eles esquecem de dizer que funcionário público não é aquele burocrata que te atende no balcão, mas o grosso do funcionário público é professor de escola pública, de universidade pública, é médico do SUS. E, mais grave, eu achei, um artigo do Abílio Diniz, que não comentava a pandemia, não comentava as dificuldades. O Abílio Diniz é um dos homens mais ricos do Brasil, ex-dono do Pão de Açúcar, da Via Varejo, do Ponto Frio, das Casas Bahias, sócio do Carrefour. Abílio Diniz disse lá nesse artigo, com todas as letras, é preciso continuar as reformas e o Brasil tem que sair da crise fazendo privatizações. Isso só é possível
com um governo genocida que nós temos aí. Então, o empresariado continua apoiando um governo genocida, mesmo sabendo que o governo é genocida, mesmo sabendo que a imagem do Brasil no mundo é a de do pária. O Brasil hoje e Bolsonaro são párias da humanidade. Muito Joel, bem. Joel, tem Por uma favor, questão Frank. importante para colocar. O Ricardo colocou essa questão que o última, digamos, estaca que sustenta, a principal estaca que sustenta o governo Bolsonaro seria o Guedes e esse grupo de empresários que procuram levar adiante esse projeto bolsonarista. Eu pergunto, como que nós podemos fazer a sociedade para corroer essa estaca e fazer com que a gente vá para uma outra realidade que não é essa que nós estamos vivendo hoje? Carlos. Olha, eu concordo com a análise do professor. Esse modelo do Guedes é uma tragédia no curto, médio e longo prazo, na medida que ele vai acabar com todas as conquistas sociais que a gente angariou nas últimas décadas. Isso já está sendo altamente questionado na Europa, em países importantes, há muito tempo. É um modelo fracassado, é um modelo que retrata o egoísmo de uma classe privilegiada que simplesmente gostaria de ver um país sem o seu próprio povo. Quer dizer, porque não cabe, a conta não fecha. Esse processo de privatização é um canto de sereia que está sendo superado. Em qualquer sociedade moderna, qualquer sociedade forte, em países importantes, você tem a sua máquina estatal funcionando. Essa questão do poder público é essencial. A pandemia tem escancarado isso, o papel do Estado, a importância do papel do Estado. Basta ver o exemplo do SUS. Se não fosse o SUS, o que seria do Brasil com esse descaso que o Bolsonaro tem hoje em relação a essa pandemia? Então, é uma política suicida, é uma política completamente de desmanche de conquistas sociais importantes, e eu não vejo outra saída. Eu não acredito nesse empresariado que está apoiando o Bolsonaro, não é por aí. Eu acho que ou a sociedade se organiza e vem dela um movimento de contraponto a isso, minimamente democrático, ou nós não temos saída. Esse empresariado é atrasado, sempre foi, apoiou 64, resistiu à redemocratização. Quer dizer, historicamente é um empresariado que não se liga e não se preocupa, não coloca na agenda a questão social. É inacreditável como nós não discutimos mais a questão da desigualdade no Brasil. Eu insisto nisso. E saiu de pauta. É incrível. Quer dizer, isso está fora da preocupação de todo mundo. Então, eu lamento muito ver uma pessoa como o Abílio Diniz, como o professor acabou de colocar, cumprindo esse papel atrasado, né? Quer dizer, ou seja, jogando contra seus próprios interesses. É inacreditável esse atraso, não só ideológico, mas é cultural isso aí. Viu? Ou seja, as nossas forças políticas e econômicas são atrasadas, são conservadoras. Como superar isso e buscar um projeto não de governo, mas de Estado nesse ambiente, Ricardo? Eu queria só completar aí que uma coisa que nós podemos fazer a nível individual, né, micro, digamos assim, é denunciar esses empresários. O senhor Carlos Wizard renunciou antes mesmo de entrar, porque o nome dele é o mesmo nome da empresa dele. E a rejeição ao governo Bolsonaro se transferiu para a rejeição à empresa dele. Inclusive, um dos grupos dele, a rede que vende produtos orgânicos, imagina só uma rede que vende produtos orgânicos, Mundo Livre, Mundo Verde. Mundo Verde, soltou uma nota falando que, apesar dele ser o acionista, ele tem outra política, blá, 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 blá. Então, ele foi obrigado a renunciar, não foi por pressão da sociedade nem nada, ele foi obrigado a renunciar por conta desse estigma. Então, isso é um ponto que nós temos que insistir. Existe um movimento também
que começou lá nos Estados Unidos, que chegou aqui no Brasil, de denunciar as empresas que estão financiando esses sites que fazem disseminação do ódio. Isso é uma coisa muito importante que a gente pode fazer. Nós, da esquerda, podemos nos mobilizar nessa direção. Nós podemos e devemos identificar os sites, os seus financiadores e os empresários que estão mantendo esses sites. Isso está sendo alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, mas nós, como parte da sociedade, como consumidores, nós podemos exercer a nossa liberdade de expressão fazendo esse tipo de denúncia. Denunciando o senhor Abílio Diniz, denunciando o senhor que é dono da rede de academia Smart Fit, denunciando o dono da Centauro, denunciando o dono da Riachuelo, porque eles são sustentáculos desse governo. Se nós não concordamos com esse governo, nós temos que boicotar essas empresas. Não tem lógica eu ser contra o Bolsonaro e ir lá comprar na Centauro. Pelo amor de Deus. O Brasil Cidadão faz uma pausa na entrevista com o professor Ricardo Muti e com o sociólogo Carlos Moani para ouvir a repórter Isabela Alves, que traz as novidades do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Eu trago para vocês as notícias mais acessadas no nosso portal nessa semana. A primeira delas é de que, mesmo na quarentena, as mortes em operações policiais aumentaram no país. Só no Rio de Janeiro, entre março e abril, 290 pessoas morreram durante tais operações. O número equivale a 1/3 dos mortos pela polícia dos Estados Unidos durante todo o ano de 2019. Outra notícia é de que nos meses de março e abril, o número de feminicídios no Brasil subiu de 117 para 143, comparado ao mesmo período do ano passado. O dado representa um aumento de 22,2% nos casos de feminicídio em 12 estados brasileiros. E para encerrar, nós temos o nosso quadro Você Conhece. Nessa semana, contamos a história de Harriet Tubman. Ela foi submetida ao trabalho escravo a partir dos 5 anos de idade e fugiu aos 30. Depois ela dedicou o resto da sua vida ao resgate de escravizados nos Estados Unidos, libertando mais de 300 pessoas. O meu boletim se encerra aqui, e para ler mais notícias como essa e ficar sabendo das novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado pelas informações, Isabela. Você volta no próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem. Olha só, Frank, ela trouxe o cenário do Brasil na pandemia. Aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra os negros, a violência policial. O país está envenenado pela violência. Como sair disso, Frank Valverde? Olha, há uma série de medidas, né, que podem ser feitas para sair. Nós do Observatório, de uma certa forma, procuramos contribuir possibilitando o debate, né, dentro desse período de pandemônio que nós estamos, de pandemia, né, e pandemônio, as duas coisas que nós estamos vivendo neste momento. No início da pandemia, o Observatório Terceiro Setor procurou lançar a campanha Observatório na Quarentena. Tá? E, através dela, a gente procurou saber como que o ouvinte, como que o leitor estava se comportando e seguindo, né, nesse momento de isolamento social. E, com isso, nós também fizemos uma série de campanhas, né, e de pesquisas, de enquetes, melhor dizendo, para saber como que as pessoas estão convivendo nesse momento de isolamento social. E essas enquetes são feitas pelas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, redes que nós estamos presentes. E, além disso, nós também colocamos alguns vídeos de especialistas, né, no YouTube, que procuram discutir nas várias áreas do conhecimento maneiras de você sanar esse momento, né, de isolamento social, né, como é que você pode passar por ele de uma forma saudável, e também uma série de dicas para você passar por esse período de uma forma melhor também, da melhor forma possível. E eu faço um convite para que as pessoas nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, facebook.com/observatório 3setor, e no Instagram, @observatório 3setor
e você se acessa lá e você consegue nos acompanhar por essas redes sociais. E para finalizar, dessas formas que as pessoas podem estar de tentar transformar a nossa sociedade, nós também fizemos uma pesquisa, uma enquete sobre fake news, que é a grande praga que, digamos que avança pelas redes sociais no Brasil e no mundo. E nós perguntamos se o Brasil, né, precisa de uma lei específica, tá, para tornar crime a criação e o compartilhamento dessas notícias falsas. E qual foi o resultado, Joel? 92% das pessoas disseram que sim, que o Brasil precisaria ter uma lei que regulamentasse isso. E um dos comentários dessas pessoas que responderam essa nossa enquete, a Cici Mendes, lá de Manaus, ela disse o seguinte: como pode haver pessoas que são contra esse tipo de lei? É querer que continue circulando notícias falsas a fim de enganar as pessoas, porque outro propósito não tem. É um absurdo. Esse foi o comentário da Cici Mendes, lá de Manaus, que respondeu essa nossa enquete sobre as fake news. E o Brasil está mergulhado nessa questão de fake news. E, Joel, eu quero aproveitar também e colocar uma questão que tem me preocupado bastante, tanto para o Ricardo como para o Carlos. Os antifascistas estão se manifestando para combater o que muito bem o Ricardo disse, que é esse caldo de cultura que está se construindo, né, para chegar a um regime fascista, né, comandado pelo Bolsonaro. E eu pergunto, esse grupo, né, do governo e seus aliados começaram a querer dar uma lei, a criar uma lei caracterizando os antifascistas como terroristas. Eu queria que eles comentassem isso ao ponto do absurdo que nós chegamos, né? Aquele que está contra o autoritarismo, aquele que está contra a opressão, ser colocado como terrorista, que esse é o projeto que esses grupos bolsonaristas estão querendo transformar em lei. É um comentário que eu gostaria que fosse repercutido tanto pelo Ricardo como pelo Carlos. Começa com você, Moanes. Aliás, só fazendo um pequeno lembrete, as fake news foram base para a eleição do Bolsonaro, né? Exatamente. Vivemos um momento de pós-verdade. Moane. E continua, porque não há caminho para eles sem essa sistemática, né, de fake news, né? Eu diria o seguinte: o momento brasileiro é tão dramático, que se não houver uma conscientização profunda dos riscos que nós estamos correndo, eu sou muito pessimista no longo prazo. Eu acho que um projeto autoritário do Bolsonaro tem uma lógica, na minha opinião, cristalina, que é acabar com as instituições democráticas. Ele foi atropelado pela pandemia, mas, na minha opinião, ele poderia implementar isso durante décadas, se fosse viável para ele, né? A sociedade brasileira tem uma dificuldade enorme na mobilização, na medida em que nós ainda, infelizmente, temos uma sociedade em construção democrática, quer dizer, há uma cidadania muito pobre no Brasil ainda, né, para reagir a essas coisas, mas eu vejo aqui e ali uma série de manifestações que são altamente positivas. O bolsonarismo, na minha opinião, deve ter aí cerca de 15%, no máximo 20% de fanáticos que vão seguir o seu líder populista independente de qualquer coisa. Faz acerto com o Centrão, não tem problema, porque o nosso líder está correndo risco, é necessário fazer acerto com o Centrão, mesmo que isso implique no estelionato eleitoral, que foi tudo que ele disse que não faria, né? Então, nós estamos vivendo um chamado caos institucional, mas que tem uma certa organização. A organização é autoritária, é um regime de possibilidade neofascista se instalar no Brasil hoje, né? Então é essa a reação que tem que sair, tem que partir por aí. A compreensão desse risco brutal e uma reação da sociedade para impedir que isso ocorra. Muito bem. Ricardo, como é que você vê a criminalização das manifestações? Então, o Franklin levantou uma questão muito interessante, né, mas que não é surpreendente, Franklin, porque esse tipo de lei existia durante a ditadura militar. Na ditadura militar, nós tínhamos censura, qualquer crítica e contestação era alvo de processo, as pessoas tiveram que se exilar, alguns passaram a lutar de forma clandestina,
Pô, esse, para né, como o Carlos chamou a atenção aqui já, né, isso para o Bolsonaro é o normal. Né? Então, para ele não há incoerência, porque ele quer, no limite, que nós voltemos no tempo e vivamos como era o Brasil em 71, 72. Né? Mas o Carlos também chamou a atenção que a nossa sociedade se modernizou. Né? Então, é muito difícil que isso se implante sem muita, muita luta da nossa parte. Então, nós achamos que é uma situação que não é tão simples assim para se deslizarmos para esse autoritarismo, que há muita coisa que nós, individualmente, a sociedade brasileira como um todo, podem fazer para evitar isso. O Essa cenário está questão colocado, né? é isso. Essa questão das frentes, eu acho importante a gente ressaltar que é necessário ter uma convergência, porque nós estamos aqui, ao longo desse programa, né, chegando a um consenso, né, que não seria, digamos assim, difícil de obter, dado que a nossa situação tem detalhes assim muito claros, né, de que, né, eu quero retomar novamente aqui o que o Carlos disse, né, que a pauta da desigualdade sumiu e que a a democracia está ameaçada e que a base de sustentação do Bolsonaro são setores do empresariado. Essas três coisas estão conectadas. O programa neoliberal do Guedes só é exequível num regime autoritário. Por isso, a adesão dele ao Bolsonaro. O modelo laboratório foi o Chile do Pinochet. Aí a ameaça à democracia. Mas o que atrai o empresariado? O empresário também teme pelo fim da democracia, tanto quanto nós. O filho do empresário, o sobrinho, pode ser preso. Né? O que atrai o empresariado é o casamento disso com uma pauta de destruição dos direitos sociais, de destruição do Estado mínimo e do fim dos direitos sociais. Então, eu acho que, para se organizar a resistência, nós não podemos separar essas coisas como elas estão se dando no debate hoje. Então, a gente que fala, não, nós precisamos fazer uma frente pela democracia, e outros que falam, não, nós temos que fazer um movimento em defesa dos setores da classe trabalhadora, uma frente só de esquerda. Essas duas coisas elas têm que ser mostradas em seu mútuo condicionamento. E, para isso, é importante ver que o adversário é esse empresariado. Por quê? Porque é importante a gente saber que só vamos mudar a posição desse empresariado no momento em que ele vê que a sociedade não aceita esse programa de redução dos direitos sociais, dos direitos que foram conquistados. E não custa lembrar, o golpe contra a Dilma foi dado exatamente em nome desse programa, a Ponte para o Futuro. Foi esse programa que causou adesão maciça do empresariado, das classes dominantes, e que começou a ser implantado pelo Temer e continuado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro e o Guedes são a radicalização desse programa. Então, o objetivo, essas duas coisas são conexas. Destruir a democracia e destruir direitos sociais. Então, a luta por direitos sociais é a luta pela democracia. E a luta pela democracia, se ela não levar em conta a defesa dos direitos sociais, ela fica vazia. Muito bem. Vivemos numa pandemia, isolamento social. Nós chegamos a atingir 50% da população que permaneceu em casa. Nesta realidade, como produzir a reação em defesa da democracia, Carlos? Olha, não é uma tarefa fácil, porque se você observar, todo mundo está com dificuldade, né? Quer dizer, a Câmara funcionando de uma maneira precária, Supremo Tribunal Federal também. Quer dizer, a impressão que a gente tem
é que o único cidadão livre no meio da pandemia é o presidente da República, né, que não faz questão nenhuma de ter os cuidados necessários, sanitários, exigidos por qualquer pessoa de bom senso, né? Não é uma tarefa fácil. Eu acho que não dá para esperar também um cenário ideal de mobilização, enquanto isso não terminar. O nosso papel é um papel de formiguinha mesmo, é um papel de mobilização permanente, de diálogos como esse, de protesto, de denúncia, né? E cada um de nós vai cumprir o seu papel como pode. Enquanto a pandemia estiver aí, e não se pode brincar com ela, quer dizer, não se pode aceitar essa postura praticamente genocida do presidente da República, nós vamos ter que descobrir novas formas de atuação política aí, e uma delas é como nós estamos fazendo aqui hoje, jogar luz nessa escuridão aí que o Brasil está vivendo, está vivenciando, né? Denunciar aquilo que está sendo colocado como ameaça neofascista, e o professor Ricardo definiu muito bem, quer dizer, a democracia pressupõe a luta de direitos sociais ampla e absoluta. Sem isso não há democracia. O que eles querem é uma democracia sem direitos do povo, né? Isso não vai existir nunca, isso não é um processo democrático. E cumprir o nosso papel como cidadão. Eu não esperaria os partidos políticos. Eu acho que nós estamos num momento em que a sociedade tem muito mais condições hoje de esboçar uma reação contra esse autoritarismo do que os partidos hoje, que, na minha opinião, vão a reboque da gente, vão a reboque dos movimentos sociais. Então é continuar na luta, Joel. Eu não vejo outra forma a não ser essa. Muito bem, Ricardo. Falando em reação, eu queria saber o que você acha da atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal, que no passado foi omisso em relação à atuação da Operação Lava Jato. Você acredita que ele pode dar uma resposta adequada para essa crise que vivemos no país? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão que não é inteiramente um braço ou a cabeça do sistema judiciário. Porque ele, pelo seu papel constitucional, ele é escolhido pelo presidente com o aval do Congresso. Então, há um vaso de comunicação entre o sistema político e o Supremo Tribunal Federal. Isso sempre existiu ao longo da história brasileira. Infelizmente, por uma orientação muito equivocada, os governos do PT, na sua luta contra as oligarquias políticas, acharam que obteriam apoio fortalecendo o sistema judiciário e lhe dando um poder quase que soberano e incentivando a corporação. Então, nessa nova reconfiguração que aconteceu no Supremo, o Judiciário passou a dar o tom no Supremo. O que nós estamos vendo hoje, né, são posições no Supremo que não expressam o que quer o Judiciário, mas que expressam, em certa medida, o que quer o sistema político. O que, diga-se de passagem, é louvável e que eu defendo e acho que é importante para a democracia. A linha de frente do combate ao autoritarismo hoje são o ministro Marco Aurélio Mello, indicado por Collor de Mello por suas ligações políticas, o ministro Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique como um quadro do PSDB, o ministro Alexandre de Moraes, indicado por Temer, mas que já era secretário de Estado do Alckmin, e o ministro, em menor medida, Dias Toffoli, que foi um membro do Partido dos Trabalhadores. Então, esses que vieram dessa interconexão entre o mundo político sabem o valor da democracia. Os outros
vieram da corporação judiciária. E a corporação judiciária nos decepcionou muito, porque nós esperávamos, o PT esperou isso, a sociedade brasileira esperava, que eles não ultrapassassem os seus limites e agissem no estreito limite da Constituição. E a Operação Lava Jato foi um movimento, né, que extrapolou a Constituição visando fins políticos. Eles se diziam contra a política, mas o seu objetivo era colocar na política novos nomes. É como o Bolsonaro, por isso a identidade dele com o Bolsonaro. O Bolsonaro se dizia contra a política, se diz contra a política, mas ele é um político. A família dele toda são políticos. Ele age como um político. Eles dizem, o Bolsonaro não governa, o cara acabou de chamar a atenção, ele não governa. Ele está fazendo política o tempo inteiro. Ele é incapaz de cuidar da gestão administrativa, que o governo supõe as duas coisas. É necessário, sim, fazer as articulações políticas. O Lula, que é um grande exemplo de presidente que nós temos em toda a história brasileira, fazia com muita competência as duas coisas. O Lula fazia articulação política, porque é necessário para sustentar o governo, para criar pautas que a sociedade vai aceitar, o governo vai poder levar adiante, mas o Lula gastava um grande tempo da sua gestão como presidente cuidando da gestão, né, discutindo os programas, uma série de programas que foram implantados durante o seu governo. Então, esse, digamos, né, é o paradoxo do Supremo. Joel, Muito estamos bem. a 5 minutos. Franklin, suas conclusões finais, para nós fecharmos esse programa com os nossos dois convidados, falando da preocupação que a sociedade civil tem em relação ao fascismo e a esse clima de ódio que existe na sociedade brasileira. Joel, o programa feito com o Ricardo, com o Carlos, foi de alta qualidade. E eu faço a seguinte síntese. Pelo seu grau de letalidade, o fascismo não é para ser discutido, e sim combatido, Joel. Muito bem. Moane, suas conclusões finais, temos mais 5 minutos. Rapidamente, o que é importante deixar registrado agora, o que é importante falar a respeito da resistência que a sociedade civil deva fazer na defesa da democracia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de conversar novamente com vocês e com o professor Ricardo, que para mim é uma referência, e dizer o seguinte: o fundamental é entender que um projeto neofascista, autoritário, está em marcha no Brasil. Depois de 64 para cá, é a primeira vez em que nós estamos realmente correndo um risco real de ter a democracia em xeque. E nos cabe responder a essa angústia e esse desafio imenso, que é resistir o máximo que a gente puder para que a democracia continue e que nos dê um horizonte de ação concreta aí para que a gente possa combater a desigualdade e uma sociedade cada vez mais justa e mais livre, como que todos nós queremos. Ricardo, suas conclusões finais. Quero retomar aqui rapidamente um ponto que é o que faremos, o que podemos fazer, né? É claro que o que a sociedade fará, a gente pode até palpitar, né? Mas eu quero falar o que nós podemos fazer individualmente, né? O que eu procuro fazer e que eu acho que o ouvinte que também está pensando nessa questão, eu acho que nós podemos agir em dois planos, né? Enquanto nós temos uma filiação partidária, uma simpatia partidária, nós temos que agir por intermédio dos partidos e também pelas organizações nas quais nós estamos inseridos, por meio do nosso sindicato, das nossas organizações institucionais e, sobretudo, eu acho que nós podemos agir, e isso é muito importante, pela luta pelos direitos da civilização, pelos direitos humanos, porque essa política fascista, ela precisa desse caldo de cultura da barbárie. Então, a luta diária, na conversa com os amigos, nas redes sociais,
em defesa dos valores da civilização, da ciência, da solidariedade, da justiça, da igualdade, ela é essencial e está ao nosso alcance. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença do professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Mussi, do sociólogo Carlos Muani. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.